Fala galera, beleza? Mais uma quarta aqui junto com vocês, tamo junto. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente, baita projeto, legal demais estar junto com vocês. Muita gente interagindo, não só no Instagram, mas aqui também com a gente no comentário. Pessoal perguntando bastante, tá legal de ver. Beleza? Você que não é inscrito, se inscreva, não deixe de ativar as notificações, que aí o YouTube entrega mais pra você também. Né? Mas sem mais delongas, vamos falar certo, vamos falar igual o Felipe, né? Com quem estamos aqui Até à frente logo. hoje? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje aqui estamos com um advogado, especialista em franchise, Marcelo Poli. Obrigado por aceitar nosso convite. Quem é o Marcelo Poli? E indicação do Guto, né? Indicação do Guto. Pois é, o Guto, um grande amigo e foi um dos primeiros clientes, né, que a gente teve a oportunidade de trabalhar. E Natan, Gustavo, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui e falar com o seu público, né, essa oportunidade que vocês abriram, essa iniciativa de abrir para que empresários e empreendedores tenham voz, né, para falar do que fizeram, como fizeram para chegar até onde chegaram hoje e como fazer ainda para prosperar ainda mais, né, nesse mercado tão competitivo. Sim. E como começou a sua caminhada no franchise? Quais foram os seus primeiros Porque passos? você se formou em Direito, e aí você já queria seguir algo do Direito? Como que foi isso? É muito interessante, né? Sempre eu quis ser dentista, acabei não conseguindo efetivamente passar numa universidade pública e fui para o Direito, né? E algo muito interessante, que quando eu fazia estágio, todos os dias eu ia para o fórum, porque antigamente os processos não eram virtuais como hoje, você Era acessa, físico, né? ali tá tudo bonitinho. Então, a gente falava assim, olha, vai fazer carga do processo, vai para o fórum. Então, eu ia ao fórum, fazia a carga, que é a retirada do processo, depois a gente falava a descarga, que é a devolução desse processo para o cartório. E nessas indas e vindas, tinha uma empresa que ficava na rua 15 de novembro, linda, cara, só carros importados. Eu falei, caramba, que empresa maluca, o que será isso daí? Eu não entendia nada, era um nome até meio diferente lá. Falei, puxa, quem sabe um dia, né? E todo dia fazia esse caminho, esse trajeto da onde eu fazia estágio até o fórum, 2 vezes por dia, 5 vezes por semana, né? Até que terminei a faculdade, no ano 2000, colei grau no início de janeiro de 2001, e surgiu uma oportunidade de uma entrevista de emprego, né? Aí fui para essa entrevista, fiz a entrevista, tudo certinho. Aí falaram, aí me ligaram, olha, você foi aprovado, o endereço é na rua 15 de novembro, tal número. E Era o lugar? naquela empresa que eu passava todo dia. E ali era a franqueadora, que se chamava High Franchising, da marca Roquem. Então, ali, Natan e Gustavo, que eu tive o primeiro contato com o franchising, visto que antigamente o contato realmente era aquele McDonald's, Boticário, algumas outras marcas notórias do franchising, tanto brasileiro quanto mundial. Então, esse foi meu primeiro contato com o jurídico de franquias. Mas na época já era uma coisa bem desenvolvida no Brasil? De forma alguma. Não, e teu primeiro né? contato também, o que você achava que era, como que você... Não tinha a mínima noção, realmente foi estudar, pegar os contratos de franquia que existiam, ir aprendendo. Entrei ali como emissor de contrato, confecção de contratos de franquia e se dedicando ao negócio, fazendo curso, aperfeiçoamentos. Fui para a BF, fiz todos os treinamentos que eles disponibilizavam. Então ali realmente eu fui me aperfeiçoando no franchise, mas não entendia nada de franquias, mas foi realmente um grande privilégio de eu ter entrado naquela época, no ano de 2001, porque como eu estava te dizendo, o franchising ele era muito limitado a uma visão de McDonald's, Burger King, Subway. O franchise veio de fora? O franchising ele teve início em 1850 nos Estados Unidos com aquela marca de máquina de costura, a Singer. Né? Provavelmente os avós de todos que estão aqui, os avós devem ter tido, e nós da minha época, né, eu tenho 50 anos, que viram, né? Minha avó realmente tinha uma máquina Singer. Minha mãe tem uma, até hoje. Olha lá, que legal. Tem uma Singer. O que acontecia? Na época, os Estados Unidos, um país de grande extensão como o nosso, para que
a pessoa não tendo capital suficiente, ela permitiu que negociantes da época, comerciantes, adquirissem e revendessem os produtos, mas tão somente os da máquina Singer. E sem querer, naquele momento, ele estava criando um dos maiores modelos de expansão que é atualmente no mundo o franchising. E no Brasil, embora você não tenha perguntado, já vou antecipar, ele veio para o Brasil em 1960, através daquela escola de idiomas, a IASIG, que ainda permanece no Brasil. A partir da década de 80, aí já vem Boticário e grandes outras marcas, e em 94 foi quando nós tivemos, então, a primeira lei de franquias que veio para regulamentar. O McDonald's veio em 1970 para o Brasil. No Rio de Janeiro, operou por 10 anos com operações próprias no Brasil. Somente 10 anos depois, vindo para São Paulo, que resolveram, então, a trabalhar com o franchising. Mas primeiro eles vieram conhecer o mercado brasileiro. Mas vamos entender o Marcelo na RAI. O que você fazia? Qual foi teu primeiro contato? Você achou que aquilo iria pro resto da tua vida? Como que foi? Eu não tinha muito também para onde correr, falando de forma bem correta. E eu sou muito dedicado àquilo que pego para fazer. Sou muito sério, né? Me dedico. E, cara, com o tempo, realmente eu fui gostando do negócio franquias. E vi que era um mercado, assim, aberto, que apenas grandes empresas estavam. Eu falei, caramba, vai ter uma oportunidade lá no futuro diferente para mim. Então, comecei ali como emissor de contratos, aí depois eu virei coordenador e, finalmente, supervisor jurídico, então, onde a gente atuava com a gestão dos contratos de franquias junto aos franqueados, fazendo as atualizações, notificações que eram necessárias, rescisões, renovações de contrato. Então, realmente foi ali que eu fui aprendendo, fazendo alguns cursos, realizando alguns treinamentos também para franqueadora. Então, aí realmente fui me aperfeiçoando até um dia me senti que eu estava preparado para voar um pouquinho dali. Mas você não teve contatos com venda de franquias nesse começo? Olha, eu posso dizer que na Rai Franchise, que era a franqueadora da Roquem, do Hélio, cara, todo mundo aprende a vender. Ali todo mundo aprende a vender um pouco. Eu lembro do sininho na Roquem. Isso, do sininho na Roquem. Então, a gente atuava também, né, em algumas vendas, especialmente quando a gente tinha a parte comercial, que vendia o negócio. Eu vendia a parte da segurança jurídica para o empresário, de que aquilo realmente era um bom negócio, que tinha uma lei que dava toda a segurança para que ele pudesse fazer um aporte, especialmente para master franqueados e franquias internacionais que a gente comercializava na época também. Sim, entrando nesse assunto que você falou sobre de segurança, quais são as coisas que o franqueado que vai começar a trabalhar com isso, ele consegue, ele vê que, tipo assim, possa causar algum problema jurídico para ele? Tá. Primeiro, é muito importante a gente ter uma noção de que, segundo fontes do Sebrae, mais de 70% de operações franqueadas dão certo. Enquanto você abrir uma operação própria, quase 80% tem problema, né? Então, o que acontece? Com esses números, Natan, muitas pessoas que que queriam abrir um próprio negócio, viram no franchising uma oportunidade com maior segurança para investir, tinha uma lei já de franquia que também trazia segurança para eles, suporte do franqueador, treinamento do franqueador, marca já validada, produto e serviço já reconhecidos no mercado. Então, você juntando todos os itens, logística já preparada, então você conseguia, de fato, alavancar mais fácil o seu negócio do que você ter que criar tudo isso sozinho. Criar marca, criar produto, serviço, desenvolver a marca. E pensa numa época lá atrás, 2006, 2005, que não tinha as redes sociais. Cara, para você fazer a sua marca ficar notória, conhecida, era muito difícil. Então, se você entrava numa franquia, tudo isso mudava. Você abria uma marca conhecida, os clientes já iam lá. Você pega o Rio Preto Shopping, na época, né? Então só foi vindo franquias. Então, em vez de você abrir uma marca própria no Rio Preto Shopping que não era conhecida, você abria uma franquia, os clientes iam tudo para lá. Eu até ia te perguntar isso, como capitalizar os clientes? Como encontrar os clientes? Naquela época não tinha Facebook, social, não tinha Instagram. Divulgação. Foi, eu diria que um dos grandes desafios, né? Quando em 2006 eu iniciei no dia 3 de julho de 2006,
a minha marca RZD, né? E na época não tinha, né? Não tinha as redes sociais. Falei, caramba, o que que eu vou fazer? Lista, né, de franquias, lista amarelas, né? Que são a lista telefônica, as páginas amarelas, corrigindo aqui. E através delas que realmente eu iniciei. Todos os dias eu encaminhava 10 cartas para empresários da região. Você escolhia nomes aleatórios ali, assim. Pegava mais ou menos por segmento, mandava 10, aí na outra segunda eu ligava para esses 10 que eu mandei a carta. Na terça colocava mais 10, na outra terça eu ligava para os 10. E assim eu fui fazendo isso por praticamente quase 2 anos, indo no correio todos os dias. O pessoal do correio ali já me conhecia, já ficava me esperando. Doutor, atrasou um pouco hoje, né? Então era assim, eu tinha reunião, às vezes não dava certo de comparecer no mesmo horário, mas assim que eu fui falando do franchising para pequenos empresários, de que o franchising não era algo destinado tão somente para grandes marcas, para grandes empresários, de forma alguma. Você poderia pegar a sua marca, criar uma rede de franquias, iniciando um crescimento por espiral, ou seja, se está em São José do Rio Preto, vamos aqui colocar um arco de até 400 quilômetros e começar a vender franquias, né? Então foi dessa forma que comecei lá em 2006. Então, para muita gente, né, que está assistindo aqui agora, hoje os leads vêm, né? Os leads vêm para nós, nos nossos computadores, fica muito mais fácil prospectar empresários e vender franquias. Mas na época, nada disso, realmente era na unha. O que eu fazia? Eu ia para Votuporanga, parava o carro, ia anotando várias empresas que eu achava bacana, lojas, anotava, vinha para casa, mandava cartinha. Ia aqui para as ruas principais São José do Rio Preto, Praça Shopping, Rio Preto Shopping, vias que não eram franquias, mandava a cartinha também. E assim foi começando o franchising, que eu fui divulgando aqui, não só em Rio Preto, como na nossa região. Sim. No começo, assim, uma pessoa que vai abrir uma franquia, quais são os erros que ela costuma cometer? Você diz o franqueado ou o franqueador nesse caso? O franqueador, porque, vou dar tipo um exemplo aqui. A Natura, que era uma empresa super grande aqui no Brasil, ela tentou ir lá para fora. Eu acho que foi um passo maior para ela acabou quebrando tecnicamente. Então, talvez não seria a época específica para ela sair do Brasil. Legal. Muito boa a sua pergunta, entendi agora. Franchising, a gente lidar com sonhos, tá? Porque muitas vezes, quando a pessoa compra uma franquia, ela vai investir ali todo o capital que ela guardou em toda a vida. Tá? Uma franquia de 150, 200 mil, a pessoa vai lá, tira, ou ela saiu de um ex-bancário e vai montar uma franquia. Então, falando dos erros aí do franqueador que pode acontecer. Estudos de viabilidade mal feitos. Planilhas, Excel, não verdadeiras, só para induzir aquela pessoa a comprar a sua franquia e não a de um terceiro do mesmo segmento. Porque quando eu quero comprar uma franquia, Natan, Gustavo, eu olho pelo menos 3 marcas do mesmo ramo, ok? Aí eu fecho, cara, essa aqui eu vou investir tanto, vai me dar uma lucratividade de 12%, 15% limpinho por mês, a outra dá 10%, a 18%, opa, eu vou na de 18%. Mas era tudo mentira. Então, onde são os erros? Você trabalhar com números falsos, porque a rede ela até pode crescer no início, mas ela fecha, ela sucumbe, porque ela não suporta, porque os franqueados vão promover demanda e vai acabar toda a credibilidade dessa marca junto ao mercado consumidor. E os números entregam, né? Os números entregam. Então, plano de negócio errados, falta de logística, muitas vezes não tem uma logística adequada, não sabem trabalhar com números, não sabem, conhecem tributação, fazem muitas vezes o franqueado entrar numa tributação errada, abrir um CNPJ errado, um KNAI errado. Cara, então assim, é muito amadorismo. Mas se, ainda que esse empresário, ele não esteja devidamente preparado, se ele procura uma consultoria séria, essa consultoria vai organizar a casa, ajustar os processos, os procedimentos, estudo de viabilidade, COF, contrato, manualização e vamos para o mercado. E claro, sempre é importante ter bons fornecedores homologados, tá? Porque eles são a retaguarda, porque o franqueador ele não produz tudo, ele precisa de parceiros, né? E muitas vezes um dos erros é não ter bons parceiros também, Natan. Sim.
Os franqueadores, eles têm um curso pra introduzir você no mercado? Porque a pessoa compra a franquia e acha assim, só Legal. vou ter meus lucros e é isso. A ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, tá? Que foi constituída no ano de 1987, da qual eu tenho a grata satisfação de ser um dos 8 advogados do Brasil, tá? Que compõe o Comitê de Estudos Jurídicos da ABF, esse é o nome. Agora, recentemente, está sendo atualizado para Comitê de Apoio Técnico Jurídico, que tem como objetivo contribuir para o jurídico interno das empresas franqueadoras, tá? Só voltando à pergunta que você fez para mim. Oi? Qual que foi realmente a pergunta? Eu acabei me esquecendo, Não, eu fui acho que eu falar uma perdi. outra coisa e me perdi aqui. Não, tava falando sobre... Já falou Os sobre cursos os- de franqueadores, Curso, perdão. isso, Pra da preparar o ABF. pessoal que... Perdão, é isso daí. É. A ABF, cara, ela é um centro de inteligência para aquele empresário que quer ser um franqueador sério, que quer se dar bem, porque lá eles têm todos os cursos de capacitação que legal. do franqueador. É pra tipo que uma realmente- escola. É uma escola, perfeitamente. É uma escola para aquele empresário que quer ser um franqueador sério. Mas não é só a ABF que capacita, viu? Você que pretende aí se transformar numa rede de franquia, ser um franqueador, lá na RZD, quando a pessoa nos contrata para fazer a formatação da franquia, ela tem acesso à nossa plataforma que chama RZD Edu, com mais de 130 vídeos gravados por todos os colaboradores da empresa de cada um do segmento, área jurídica, área financeira, área de marketing, área de expansão, todos os segmentos a gente capacita. Então, contratou, nós damos o login para que o franqueador lá, ele também vá se capacitando durante o processo de formatação da franquia dele. Eu vou até te perguntar sobre a RZD. Como que ela atua? A RZD, Nathan, ela atua na comercialização de franquias, que seria a última etapa, mas primeira etapa, Desde a formação. formatação de franquias, né? É a gente desenvolver um estudo de viabilidade, circular de oferta de franquia, contrato de franquia, manualização, depois vem as apresentações comerciais. Depois que a gente formata, o nosso cliente ele tem a opção de nos contratar para fazer a expansão, ou ele pode terceirizar ou fazer por conta própria, ele não fica amarrado conosco. E quando inicia essa expansão, sempre é importante ter o quê? Uma gestão jurídica preventiva, para evitar que se tenha problemas, que se tenha erros, mas que se tiver, ele esteja devidamente subsidiado com documento, seja para promover ou se defender de uma possível ação judicial. RZD, formatação, comercialização e gestão de redes de franquias. É legal, legal. Eu queria entrar num assunto meio polêmico aqui. Existe pirâmide no franchise? Ou algo parecido, assim? Olha, eu diria que há mais de 15 anos já até teve algumas redes que se criaram que dava uma conotação de pirâmide, e a última situação que gerou, né, pode ser de entendimento de uns, outros não, ou que pode ter uma característica, foram quando vieram os bitcoins, né? Criaram-se no Brasil diversas redes de franquias, tá? Com a As situação exchanges, né? do Bitcoin, onde a pessoa pagava para comprar, fazia o investimento, e eles prometiam 10, 15% ao mês, mas na verdade muitos poderiam não estar realmente aplicando, pegava aquele dinheiro, reaplicava no mercado. Então, assim, acho que a última característica, não estou dizendo que foi uma pirâmide, é algumas redes que atuaram com Bitcoin. Eu diria que é algo de uns 4 anos para trás. E você acha que algumas cobram royalties absurdo? Tipo, tem uma média que tem que cobrar, tem alguma lei para isso ou não? Como que funciona? Dentro do franchising, por ser um contrato híbrido, né, onde você presta suporte, tá? Você presta consultoria,
o franqueado tem acesso continuado ao know-how do franqueadora, não há um limite de royalties a ser cobrado. Quando a gente fala apenas no contrato de licença, que é licenciamento da marca, aí em torno de 5%. E o franchising também tem o licenciamento da marca, então dessa forma é livre. O que é muito importante, Gustavo, que quando você está desenvolvendo um plano de negócio, é que esses royalties que você venha cobrar do seu franqueado, ele não enforque o seu franqueado, porque se tirar a lucratividade dele, porque normalmente os royalties, eles são cobrados sobre o faturamento bruto, tá? Quando se fala numa empresa de serviço, os royalties 15, 20%. Empresa já de produto, especialmente segmento alimentação, 4 até 6% é o máximo que se consegue cobrar, porque empresa de segmento de alimentação, a lucratividade máxima ali chega em torno de 18% com muito empenho, com uma operação muito enxuta. Então você tira 4,5% ali de royalties. Já numa área de serviço que dá 35%, então pode se cobrar nessa faixa de 15%. Mas o que é importante, eu deixo essa dica para você que está assistindo, que quer comprar uma franquia. Leve o plano de negócio para um contador. O contador vai avaliar se aquele plano de negócio é real. Se realmente sobrando aquela porcentagem, pagando 7%, 15% de royalties, vai de fato sobrar uma grana para você. Senão você vai estar pagando só taxa e não vai ganhar dinheiro, né? Então, aqui tem muita gente que compra franquia muito na alegria ali, vê os números e compra, e não pode. Então, agora você entrou numa coisa que não estava nem na pauta aqui, mas eu quero conversar contigo. Eu abri uma empresa recentemente, faz uns 2 anos, e aí eu tava nisso, cara, novão, primeira empresa que você vai abrir e tudo mais, vai de cabeça, né? Você pede indicação, eu preciso de um contador. Precisa mesmo? Preciso. Tá, vou marcar uma reunião, marca a reunião. Aí o primeiro nem me cadastrou no Simples Nacional. Aí o segundo fez outra coisa lá e tudo mais. Como que você conta hoje com isso? Por quê? Contador não tem um influenciador digital, eu sou um contador aqui, não sei o que. Não tem. Você tem que ser no boca a boca. Como que você acha uma pessoa de confiança hoje pro teu negócio? A gente também é muito procurado, né, por contadores querendo fazer parcerias conosco, né? Mas assim, eu tenho parcerias, tá? Com 3 escritórios de São José do Rio Preto, que realmente são muito fortes e referência no franchising, que atuaram com o franchising inclusive fora do Brasil. Tá? Aqui na América do Sul e Europa. Então, eles conhecem muito do franchising. O contador que atua comigo também, conhece demais, que é o Adriano. Então, é uma pessoa que eu indico com toda tranquilidade. E quando você diz isso, né, de não tê-lo cadastrado aí no Simples Nacional, cara, é como um advogado errar uma peça. Né, o nome de uma peça. Assim, ou seja, ele teria que se responsabilizar. Imperdoável. É um erro imperdoável, é inaceitável, porque é o básico do profissional. Não, eu falo porque, cara, você vai para uma franquia, é um valor que você tem que abrir mão ali e investir, entendeu? Mas no contador não, é um valor mais baixo, mais tranquilo, dá para errar. Agora sim, o duro hoje é a gente poder confiar nas pessoas, porque quando você vai montar uma operação, você depende de colaboradores, você depende de ter braços. Sim. Então você tem que contar com as pessoas. Não é às vezes só abrir uma franquia. E aí nisso eu queria te perguntar, você já viu o pessoal abrindo franquia e se arrependendo, perdendo dinheiro? Como... Sim. Então. Eu até diria que tem erros do próprio franqueado, erros do franqueador. E quando a gente se fala em franchising, Gustavo, as micro franquias, né, que são as franquias de até R$170 mil, e dentro das micro franquias, alguns chamam de nano franquias, que é no máximo R$50 mil, essa é onde o cuidado, inclusive da ABF, é muito grande, né, porque eu diria um turnover, né, porque são franquias de relacionamento. Comprei uma franquia de instalar placas solares, comprei uma franquia para vender seguro, comprei uma franquia para intermediar negociações de carros, que tem bastante micro franquias disso.
Se a pessoa não é de bom relacionamento, ele não consegue prosperar. É muito difícil. Não estou falando que essas microfranquias são ruins, de forma alguma, são ótimas, porque tem muita gente que prospera demais e de microfranquia se torna um franqueado abrindo loja. Porque a microfranquia, para quem muitas vezes não tem um bom capital, começa ali pequeno, fazendo um trabalho home office, ele começa a se desenvolver, ele abre uma loja, exposição de marca, atrai mais clientes e vende mais. Tá? Mas algumas marcas, até mesmo mais notórias, como eu estou advogando para 4 franqueados, que inclusive tinha uma loja aqui no shopping Guatemi, por erro do plano de negócios, os 4 franqueados perderam mais de 1 milhão no ano passado. Né? Isso é comprovado, contratei um especialista que pegou o plano de negócios do franqueador e achou o erro. E agora a gente vai distribuir uma ação contra o franqueador. Tá? Então tem erros do franqueador, erros do franqueado também que não consulta um advogado e não consulta um contador. Isso é essencial. E para não errar, se não tem ninguém, busque referências do mercado. Aí a chance de acertar é maior. A gente vai direto para São Paulo e a gente gosta muito de gastronomia, culinária. Cara, a gente é apaixonado em conhecer lugares novos. E, cara, a gente começou a reparar que tinha aquela... No começo a gente achava que chamava Osho. Aí a gente, é Oxô. Já viu, né? Sim. Cada esquina tem Cresceu uma. muito. A gente pesquisou, tem mais de 600. No Brasil tem mais de 600. E a gente falou, cara, em Rio Preto não tem nenhuma dessas. Será que vamos abrir uma em Rio Preto? A gente foi até pesquisar quanto que custa. Acho que era 150 mil, não era? É, 150. Você acha que um plano desse daria certo em Rio Preto? Uma Oxô aqui? Porque é uma padaria, 24 horas, É conveniência. uma conveniência, 24 horas. Só tem pão quente o tempo Sim, inteiro. acho que é um atendente só. É um atendente só. Um atendente Eu só. lia a matéria sobre eles nesses tempos, né? Tem capital aí grande investido que realmente hoje são mais de 600 operações e uma das que mais cresceram no Brasil, mas que antes de efetuarem todo esse investimento, eles vieram conhecer bem o mercado nacional e o que estava precisando quando comparado com outros players, né? São José do Rio Preto, né, é uma cidade aí com mais de 500 mil habitantes, que a grande São José do Rio Preto, vamos dizer, atrai praticamente 1 milhão de pessoas, né, que circulam aqui na nossa cidade. Então, realmente é uma cidade incrível e que gera muita receita. São José do Rio Preto, as franquias aqui instaladas faturaram no ano passado 1,7 bilhão. A segunda maior do estado e a 8ª maior do Brasil. Rio Preto tem 9 das 50 maiores franqueadoras do Brasil. Voltando então para o que você falou, o que eu quero dizer com essa abertura? É que, claro que tem mercado, mas o importante é encontrar um ponto comercial correto para o negócio. Por isso que aquelas empresas que atuam com geolocalização, que vão identificar conforme o custo médio, o ticket médio desta padaria, né, da Oxo, que ela vai identificar qual que é o melhor ponto. Assim, a chance de errar também um ponto comercial, ela é bem menor, e a assertividade para ter sucesso, sim. Vamos pensar aí numa sociedade. Ó. Eu tava até pensando nisso, é só você abrir do lado do BK ou do MEC. Eles já fizeram isso pra gente. Exatamente. Cara, você foi muito certeiro. Muitas empresas que estão começando um franqueamento e que não têm uma capacidade financeira de contratar, onde tem MEC, onde tem Boticário, próximo, pode instalar, que já foi feito todo esse Levantamento estudo. de dados. Realmente. Eu ia te perguntar, tem algum segmento que dá mais lucro? Tipo alimentício. A gente tá falando da Oxo. Nas franquias. O segmento alimentação, né, ele sempre está ali na vanguarda, né? Sim. É onde tem o maior número até de vendas de franquias. Ele é muito trabalhoso. Eu vou chutar, eu acho que o automotivo é o mais rentável. Não, cara, eu acho que é estética. Vocês estão próximos o tanto que abriu de da laser, verdade aí. O tanto que né? abriu de laser aqui na cidade não tá escrito. Então, mas eu vi é que os homens começaram a se cuidar mais. Eu comecei a reparar isso, eu vi até um estudo disso. Tipo, o homem, às vezes, tipo, tinha preconceito, vou me depilar, preconceito, vou fazer tal coisa. E o homem começou a fazer isso, o pessoal começou a investir mais nisso. Sim, com certeza. Quando você fala em estética laser, voltado laser, não só o estético normal, mas procedimentos a laser, aumentou muito para o homem, tendo clínicas de estética especialistas apenas para homem. Lucas Luco abriu uma, né? Tem redes de franquias. Mas quando a gente fala em estética, que também cresceu muito, a competitividade aumentou demais, o ticket médio caiu.
Então, é uma situação também que você tem que ver com bastante cuidado quando você vai abrir uma franquia deste segmento. É muito bom, mas tem que tomar bastante cuidado. A área de serviço, a porcentagem da lucratividade ela é maior do que os outros segmentos. Como você mesmo disse, a questão de automotiva é uma área também de serviços, o lucro é maior. Nos outros, você pode ter um volume maior de vendas e, com isso, no final, o valor financeiro acumulado ele pode ser maior do que de um outro serviço. Entendeu a diferença? Sim. E a recorrência da academia, o que você acha? Porque, cara, o que mais tem é franqueadora academia, se eu estiver enganado. Porque é muita coisa. Você pega em Rio Preto, tem 3, 4, 5 marcas abrindo aqui. Mas veja que as que estão permanecendo, crescendo, são grandes marcas do setor. Você vê que elas engoliram todas as pequenas marcas, não suportaram. Né? Então, realmente, o segmento de academia é muito bom, mas desde que você compre uma franquia dessas bem famosas. Hoje é melhor talvez você montar uma franquia de academia do que você montar a sua própria academia, que não é fácil, de fato, competir com essas redes de franquias que estão vindo por aí. Tem algum ramo que tá saturado? Olha, eu não sei se eu falaria ramo, mas eu falaria dentro do ramo. Modelo de negócio? Vamos pegar dentro do segmento alimentação. Cara, o segmento alimentação é vasto, né? Então, depende muito de cidades, regiões, mas todos os segmentos, pode dizer, cara, tudo está muito competitivo. O que se precisa hoje é novidade, trazer novidades para o mercado. E uma novidade que eu vou te dizer já agora é um segmento que é de serviço e da qual eu acabei entrando, que é de locação de motos. O que significa? Aqui em São José do Rio Preto, franquia só tem uma de locação de motos. Se você vai para o segmento alimentação, qualquer tipo de produto, seja pizza, esfirraria, coxinha, enfim, seja o que for de massas, nós temos vários restaurantes, todos com muita qualidade e que ganham muito também aqui em São José do Rio Preto. Mas se você pensar em alguns setores de serviço, eles estão bem carentes e tem bastante espaço para crescer. Legal. Se você fosse indicar uma franquia, independente de qual seja e tudo mais, para 2 tipos de pessoa. O cara ambicioso que quer ficar milionário com aquela franquia, ou pro cara que quer uma renda extra. Qual você indicaria? Pode ser segmentos, tá? Não precisa dar nomes. Eu digo para que você consiga realmente ficar rico como franqueado, tem que ser um multifranqueado, que uma operação só pode te deixar bem, mas com uma operação dificilmente você vai ficar rico. Né? Então, eu prefiro você ter 4, 5 operações, que são os multifranqueados, que tem muitos hoje no Brasil, que aí sim você vai conseguir atingir uma riqueza maior do que ter qualquer tipo de uma franquia, qualquer que você possa comprar, você vai ganhar bem, dependendo do segmento, mas eu não diria que você realmente vai ficar rico mesmo com R maiúsculo aí. Eu acho que você faz muita captação, com certeza, de clientes, prospecção. E qual o perfil que você vê mais hoje do pessoal em São José do Rio Preto? Vamos colocar aqui na nossa cidade. É o cara que ele quer uma renda extra? Ou é o cara que ele tá desesperado, precisa abrir um negócio, preciso ficar rico logo, tô passando, tô ficando velho? Como que você vê o pessoal hoje na franquia, o franqueado? Temos, assim, os 2 públicos, tá? Se a pessoa perdeu o emprego, né? Dependendo do nível dela, se ela tem um nível de baixa formação, ela vai procurar ali sim uma micro franquia. Se ele tem um nível um pouco mais capitalizado, acima de R$200 mil, ele compra já uma franquia mais tradicional, salão, onde ele consegue ali ter uma rentabilidade. Mas hoje, Gustavo, eu vejo que as pessoas, não sei se é em razão ou influenciado pelas redes sociais, parece que você também só vai ganhar dinheiro se você tiver um CNPJ, uma empresa. E não é necessariamente assim, porque as empresas hoje também proporcionam ao seu colaborador investir no CNPJ da empresa e ali ganhar dinheiro e fazer sua carreira. Porque nem todo bom gerente, nem todo bom vendedor, nem todo bom profissional vai ser um bom empresário. Muitas vezes você pega um profissional que seja muito bom na sua empresa e você dá um cargo de liderança para ele, é um desastre. Aí no final você tem que até acabar demitindo ele, né? Então você perde aquele baita profissional por ter errado. Então eu digo para você, né? Nem sempre
ter uma franquia ou uma empresa que não seja franquia vai ser o caminho para o sucesso. Dentro de uma própria empresa, Gustavo, ele pode prosperar e muito também. Falando de contrato, você lida com isso todos os dias. E a gente está no Brasil, país do golpe. Já caiu em algum golpe? Já pegou alguma coisa que você falou assim, cara, como que eu caí nisso? O que aconteceu? Porque com certeza tem muita gente que acha mais esperto que os outros. Já caí, sim, em alguns golpes e foi do setor de veículos, acreditando aí E lucros rápidos. em lucros altos. rápidos, tudo, de carros bloqueados, e que antes de ir para leilão a gente fazia aquisição. Mas eu caí por quê? Foi um amigo de casa, um amigo que estava comigo, né? Então, assim, eu não fui muito fiscalizar. Eu falei, cara, ó, tô indo bem, o meu filho tá trabalhando com isso, tá dando grana pra caramba. E ali realmente eu perdi um dinheiro legal. Houve prisão da parte deles ali, tudo, né? Mas eu não consegui recuperar Prejuízo. a grana, não. Mas foi um golpe que eu caí acreditando no amigo, né? Aí é difícil, né? E o segmento automotivo, o que você acha? Cara, é uma área que me fascina muito. Eu não sei o que eu tenho com... É um lucro alto, só que você tem ali uma disposição de riqueza. Tipo assim, cara, eu tenho isso daqui. Se eu vender tudo isso daqui, eu vou ter X aqui. Você fica iludido com isso? Como que foi para você trabalhar nesse cenário? Bem, com relação à parte de automotivo, vou colocar no meu caso de motos. Eu tenho era uma franquia, hoje é uma unidade independente minha, que se chama Mop Motos, aqui em São José do Rio Preto. Eu vendo motos novas, seminovas e usadas. A parte boa disso, se não deu certo, eu vendo tudo, pego meu dinheiro e coloco no bolso de novo, né? O que tem crescido muito no segmento automotivo são lojas de consignados, unicamente consignados, onde aquela pessoa que realmente sabe trabalhar com carros, é um bom negociante e que sabe fazer uma boa gestão, se ele não tem um bom capital, ele pode abrir uma empresa, trabalhar apenas com consignação, ou seja, ele não precisa fazer um aporte e vai ganhar a comissão dele, que é muito interessante, que muitas vezes acaba nem se diferenciando tanto de você ter o seu próprio veículo para negociar. Porque querendo ou não, acho que, no meu ponto de vista, você roda muito, né? Você tem que pagar IPVA, você tem aquele negócio de virar o ano, você tem que pagar tudo aquilo lá. É um prejuízo grande se você não administrar bem. Quando é consignado, não, né? Quando consignado, se você deixa o seu veículo consignado, inclusive eu estou com um veículo consignado aqui em São José do Rio Preto, os IPVAs eu tive que fazer todos os pagamentos normais enquanto não sai à venda. Então, ou seja, o dono do estabelecimento, ele se isenta desta responsabilidade. Você comentou que você estava na franqueadora, você atingiu um cargo alto lá dentro, você falou assim, pô, é minha hora de abrir meu negócio. Quando que foi a virada de chave? Você abriu seu negócio, caminhou bem, você ficou ruim das pernas, teve uma virada de chave, como que foi? Muito bom, legal essa pergunta, para a gente até relembrar o passado. Quando eu iniciei em 2006, eu consegui fazer um acordo na época com a empresa, isso foi muito bom, eu tinha um carinho muito grande por eles e eles por mim também, e falaram, cara, Poli, vai, o mundo tá aí, né? Mas nos 4 primeiros meses, né, de operação ali sozinho, cara, eu não consegui nada. Aí o dinheiro que eu tinha guardado já estava acabando, né? E olha que bacana. Através de uma indicação de um parceiro meu, eu peguei como primeiro cliente advogar para um franqueado, cujo franqueador era um banco desses de crédito. E acabou nem tendo um processo, fizemos um acordo, fui para São Paulo e saiu um acordo ali, ganhei bons honorários na época, tá? Até me recordo, 2006, acho que foi mais de 25 mil reais, poxa, para quem está começando ali na época, realmente era um processo muito alto de valor. Aí 2006, dava quanto de dinheiro se fosse hoje? Ia dar bastante. Não, 60 mil. Daí para mais. Então realmente foi um valor legal. Corrigir, vai dar uns 200. Não, acho que não dá tudo isso não. 2006. Se corrigir até hoje, cara... Eu acho que daria, porque foi um valor bem legal na época. E aí, olha como é que são as coisas, né, que vão acontecendo. Dali tinha uma pessoa que chamava Arnaldo, que estava dentro deste grupo, e futuramente ele era da mesma igreja do senhor Isaías, que tinha uma tal sorveteria,
aqui no centro de São José do Rio Preto, né, no calçadão, uma lojinha bem pequena, marca nada conhecida, Chiquinho Sorvetes. Era amigo dele e indicou para que a gente... Falou, eu conheço um pessoal que entende aí de franquia. Indicou e nós trabalhamos na formatação do Chiquinho Sorvetes, que hoje é uma grife, né, com mais de 1.000 franquias estabelecidas no Brasil. Então a gente fez a formatação e eu participei das 60 primeiras vendas de franquias. Vender franquias na época deles era igual vender sorvete. Tinha fila. Aí, claro, eles colocaram para dentro para não ter que pagar a comissão, mas para mim foi uma experiência muito bacana. Aí, logo dali, meu caro, aí a gente já começou a ficar um pouco conhecido, veio Bela Capri, Seguralta, né, que hoje está entre as maiores do Brasil. Bela Capri é a maior rede de pizzarias do interior do estado de São Paulo. O Odonto Company, que é a maior rede de franquias de odontologia atualmente do mundo. Né, Dr. Paulo Zar. Então, quando você pegar das 9 maiores de Rio Preto, eu trabalhei com 4, que faltou aí a lavateria. Qual a mais lucrativa que você viu? Caramba, hein? Boa essa pergunta. Pelo coração ajustei. O que eu posso te dizer, aquelas que o franqueado conseguia atrair o maior número já de clientes rápido, na época para mim foi o Chiquinho Sorvetes. Né, ele já começava vendendo mesmo, o franqueado. Aí outras empresas talvez tinham um pouquinho mais de dificuldade para você fazer a carteira. A Bela Cap também era uma outra que inaugurava e também já tinha o cliente dentro dela, então também conseguia ter um faturamento mais rápido. Tá? Mas eu acredito que o Chiquinho foi bem interessante, porque as sorveterias lotavam, né? Então o resultado realmente era muito bom. Até perguntar sobre o Chiquinho. Existe várias sorveterias. Por que aumentar, tipo assim... O Chiquinho era uma sorveteria até um tanto comum. Uhum. Como escalar o nível, tipo assim, de chegar a ser diferente das outras? Que as pessoas tenham desejo de vou no Chiquinho tomar meu sorvete. Olha, eu estive agora em dezembro num aniversário e o seu Isaías estava lá. Né? E a gente relembrando, lá na época de 2006... Né? Inclusive ele falou, cara, quando eu comprei, eu paguei a formatação para você, foi em 10 parcelas, tá, que eu fiz para ele, tendo aquela dificuldade para ele pagar, 2 contos por mês. Não tinha, tava começando. Aí ele falou, como que foi, cara? Nem ele mesmo sabe explicar o porquê deste grande crescimento. Mas uma das explicações, sim, claro que tem, é porque a família dele, né, são todos da congregação cristã, quase todos tinham uma unidade Chiquinho Sorvetes, nada formatado, nada padronizado. Então já eram mais de 40, 50 operações entre eles, familiares. Caramba. Então, quando nós fomos para a BF, nós formatamos, já entrou lá com mais de 50 operações. Aí já não dá realmente para explicar como que tanta gente vinha. E na época, cara, a rede social ainda era muito pouco explorado, praticamente não tinha. Então, realmente foi um negócio muito abençoado por Deus, como ele também diz, né? Então, realmente... eles conseguiram ser também bastante criativos, né? Porque quando você falava em produtos de sorvete igual ele, que era da máquina Taylor, que tinha praticamente um sabor só. Então, eles trouxeram novos sabores. Então, eles também foram criativos, né? E essas novidades, acho que fez com que a marca se tornasse uma grife do sorvete brasileiro. Indo para a reta final, se você fosse montar uma franquia hoje, o que você montaria? A que eu montei, por último, Modo Corre. Não me arrependo, uma margem incrível, uma franquia de serviço, apenas um colaborador, um grande capital envolvido, né, que você tem nas locações de moto, mas a margem é muito boa. Você tem eu diria, uma inadimplência muito baixa, até porque se o teu locatário ele não paga 2 parcelas, a hora que venceu a segunda, eu aperto um botão e desligo o motor da moto e mando lá recolher a moto onde está. Aí ele já fica desesperado e vai lá e faz o pagamento, porque a moto para ele é o trabalho, né? Porque ele faz normalmente ou iFood ou os aplicativos de mobilidade urbana. E um grande negócio também. Por que um grande negócio? Porque mais de 40% da população adulta do Brasil está com restrição no nome e você não consegue comprar uma moto para você trabalhar e não consegue um trabalho digno.
Nesse sistema igual ao meu, eu faço a locação ainda que ele esteja negativado, porque eu coloco um fiador, ele me coloca com nome limpo, aí tem que ter um fiador com nome limpo, e faz uma pequena calção e já sai com uma moto zero para trabalhar. Ele com 1 dia e meio de trabalho, ele paga a semana para mim. 1 dia e meio, que o trabalho dele é meu. Os demais dias, 5 dias e meio, aí é lucro para ele. Faço a revisão, todas na concessionária, documentação, IPVA, tudo por minha conta. Ele só tem que botar o combustível e trabalhar. E o que você almeja daqui para frente? Quer continuar investindo nisso? Vai abrir outros segmentos? O que você pensa? Agora, a partir de maio, a gente vai iniciar a expansão de uma marca de perfumes, que é a Primor Perfumes, aqui do Iguatemi, uma empresa de quase 40 anos aqui em São José do Rio Preto. Acredito que seja a mais tradicional em perfumes importados. Tive a oportunidade de entrar como sócio, agora da franqueadora, então serei sócio da franqueadora junto com o Márcio e com o Dr. Paulo, e a gente vai iniciar a expansão, então este é o meu novo projeto que está para iniciar agora, já em maio. Já estamos com a formatação praticamente concluída para em maio irmos aí, se Deus quiser, para todo o Brasil, e é para você, investidor, na faixa aí de R$600 mil e para shopping, tá? Franquia apenas para shopping de início. Legal. Uma rentabilidade muito boa. Como que você vê o shopping hoje? Com muita atenção. Você tem que ter realmente, antes de montar algo no shopping, não vou dizer uma certeza, mas você ter uma quase certeza de que aquele negócio que você vai montar realmente vai te dar resultado, porque os custos fixos realmente são muito altos, os custos de final de ano são ainda mais altos, né? Eventual distrato é caro, né? Então, se você já não está bem, prejudica ainda mais. Então, para a pessoa montar, ela não pode montar sem ter um capital de giro para suportar, no mínimo, 3 a 6 meses sem precisar de ter lucro na operação. Senão, ele vai se dar mal, vai fechar a operação e também vai dizer que o shopping é ruim. Também não é que o shopping é ruim, o shopping é muito bom, vende muito, mas o empresário precisa estar capitalizado para entrar no shopping, senão é melhor não entrar e abrir uma loja de rua. Para o pessoal de casa entender, a maioria daqui de São José do Rio Preto, quanto custa hoje uma operação do Iguatemi? Simples. Uma simples e uma hard. Tá. Eu diria que para você montar uma operação simples, menos que R$300 mil é muito difícil. Uma loja de 40 metros de um cliente que montou de segmento de roupas, o valor investido, cara, apenas prateleiras, o total, R$400 mil. Aluguel acima de R$15 mil, para começar. Ponto comercial acima de 60 metros, 30 mil. Tá? Então, todo realmente cuidado é pouco. Agora, tratando-se de shopping, 2, 3, 5 milhões aí vai de acordo com o bolso, né? Mas assim, o shopping realmente é muito bom, ele traz o público, mas o empresário, antes de entrar, precisa fazer as contas, precisa estar capitalizado, senão, cara, ele vai se dar mal, vai ter um baita prejuízo. Precisa estar com o Dr. Marcelo, né? Não tem como. Exatamente. Quem quiser conhecer o doutor, como que faz, rede social, é ativo, como que é? É mais ligação, é mais e-mail? A gente trabalha muito ali, carta, né? Sinal de fumaça. A gente trabalha muito procuro trabalhar bastante com a minha rede social, além, claro, da RZD. A minha rede social, Gustavo, Natan, ela tem praticamente todo dia um conteúdo ali do franchising, mais voltado para o jurídico, para os cuidados que o franqueado tem que ter. Porque eu atuo tanto para franqueador quanto para franqueados, né? Então, franchising, para ser um negócio bom, tem que ser feito sempre de forma consciente, e ali nós, a RZD, a gente acredita que consegue, para quem quer transformar o negócio em uma rede de franquias e construir uma rede de franquias saudável, forte, perene, que dure, e que lá na frente, né, ela possa ser comercializada por uma grande marca, a RZD é capaz de entregar. Inclusive, para concluir, no ano de 2020, no início de 2023, tive a grata satisfação de participar da negociação do grupo Boticário, que comprou a Trans de São José do Rio Preto, da Manuela, que eu tive a oportunidade também de formatar lá em 2005, tá? E hoje o Boticário também me contratou, sou advogado do Boticário, para advogar para a marca Trans, que é deles. Então, o Boticário manteve contrato conosco aqui, para estar cuidando aí, junto, claro, com o jurídico lá de Curitiba, dos contratos de franquias. Então, para nós é muito bacana. Satisfatório, isso. Né? É muito bacana satisfatório. Demais. E atuamos, tá?
com clientes de todo o Brasil. Então, ser São José do Rio Preto, qualquer outro estado que quer transformar sua empresa numa rede de franquias ou quer contratar um advogado na área de franchise para uma avaliação, pode procurar a RZD, e a parte societária também, a gente advoga bastante. Top demais. Doutor, obrigado e parabéns pela tua história, bacana demais. Com certeza o pessoal de casa gostou. Segue o doutor nas redes sociais, a gente vai deixar o @ aí embaixo pra vocês, tá? E se inscreva no canal, ative as notificações e semana que vem tem mais, né? Estaremos aqui. Estaremos aqui. Tamo junto, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.